Eu tenho um amigo que até eu indiquei o livro dele, acabei fazendo o prefácio do livro dele. Às vezes eu falo dele, ele é um cara que me abençoou demais. O nome dele, ele tem até um nome diferente, o nome de gringo é meio diferente, né? Shane Claiborne é o nome dele. Complicado, né? Complicado. Ele tem um livro muito legal, que foi traduzido recentemente, até na revista a gente indicou, Revolução Irresistível. E ele é uma bênção. Ele trabalha com a população de rua numa cidade chamada Filadélfia, nos Estados Unidos. E ele é um cara extremamente dedicado às pessoas. Ele é uma pessoa assim, que a presença dele... Sabe que tem gente, é engraçado, tem gente que a gente encontra, que a gente conhece, que a gente está perto, que a gente fala assim, nossa, esse cara é que nem Jesus. Esse cara tem o jeito de Jesus. Esse cara, quando ele chega, fica mais fácil entender Jesus. A gente olha, a gente ouve, a gente percebe a pessoa desse jeito, né? Ele me falou uma vez, ele me falou que ele viveu uma situação que era a seguinte, ele estava na rua, aí ele viu uma situação inusitada, porque de um lado da calçada tinha um pregador, desses pregadores de rua, e do outro lado da calçada tinha um artista de rua, sabe desses que cospe fogo, faz malabares, tal, que fica na rua, né? E ele falou que de um lado tinha esse pregador de rua e tinha, sei lá, umas 10, 20 pessoas que estavam ao redor dele, e ele estava falando, e assim, na frente dele tinha um caixão com um boneco dentro. E aí ele pregava e falava assim, se vocês não se arrependerem, vocês serão como esse que está aqui, que não se arrependeu a tempo, e agora está lá, está no inferno, e tal, e pá, pregando lá. Olha só. Do lado de lá da rua, tinha esse artista de rua, fazendo malabares, cuspindo fogo, mexendo umas coisas coloridas e tal, e tinha umas 200 pessoas ao redor dele. E ele falou que chamou a atenção dele o ambiente distinto, porque de um lado tinha um ambiente assim, de tristeza, de medo, de acusação, que era um lugar, que era ali onde aquele pregador estava dizendo e falando e colocando o dedo e apontando e tal. E do lado de lá da rua, ele via um ambiente leve, as pessoas sorrindo, se divertindo e tal. Aí ele olhou para aquilo, ele falou que a vontade que ele teve foi ir lá atrás daquele pregador de rua, pegar um cartaz, levantar assim atrás dele e falar assim, ó, fazer uma flecha assim, e falar, tá vendo? O que esse cara está falando aqui não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não veio para derrubar nem para acusar ninguém. Ele falou, a vontade que eu tive foi aquela. E aí ele falou para mim, e eu olhei para aquele artista de rua e falei assim, eu queria poder transmitir o Evangelho do jeito que esse artista de rua transmite. Contagiando as pessoas, seduzindo as pessoas, sabe, trazendo as pessoas para o encanto da pregação do Evangelho. E aí eu fiquei pensando, gente, Jesus era assim. Pode prestar atenção, Jesus era duro com quem? Quem que ele botava o dedo na cara e era duro, era brabo? Religioso hipócrita. Era sepulcro caiado, raça de víboras. Aí entrava lá no templo, botava o pé no negócio, derrubava tudo. Mas não dá. Vocês só pensam em lei, vocês só pensam em apontar o dedo para os outros. Vocês comem mosquito e engolem camelo, vocês são cara de pau, enfim. E com os pecadores é impressionante o que Jesus fazia. Maria Madalena, lembra? Ele chega, a hora que os caras não vão cumprir a lei religiosa, pau na Maria Madalena. Olha, a mulher foi pega adulterando, vamos matá-la, porque a lei diz que se for pega adulterando, vamos matá-la. Gozado, não é só a mulher, nem o homem. Ah, bom, tudo bem, deixa pra lá. Matava ela lá, aí Jesus aparece, começa a rabiscar no chão, a vara na areia, e aí diz o seguinte,
Ô pessoal, quem não tiver pecado de vocês aí, joga a primeira pedra. Aí cai pedra aqui, cai pedra ali, cai pedra acolá. A hora que todo mundo vai embora, se abaixa, levanta aquela mulher do chão, olha para ela e fala: eu não te condeno, você está perdoada. Aí vai no ouvidinho dela e fala assim: ó, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O Evangelho de Jesus é desse jeito. E eu queria, por que eu lembrei disso? Que eu estou aqui nessa noite e eu vim com esse desejo sincero, de transmitir o Evangelho de Jesus para vocês com encanto, com doçura e com aquele convite irrecusável para a gente andar com Ele. Foi nessa expectativa que eu vim aqui nessa noite. E se você veio nessa expectativa, bem-vindo. Boa noite. Você está no lugar certo. E eu queria falar com vocês sobre o meu mestre, sobre o nosso mestre, sobre o Mestre Jesus. Ele que subverte todas as regras, que muda, quando você acha que ele vai para um lado, ele vai para o outro, quando acha que ele vai responder, ele devolve a pergunta. Ele que cura, que ama, que vai na direção daqueles que ninguém quer ir, enfim. É dele que eu queria falar, e era sobre as palavras dele que eu queria pensar com vocês nessa noite. Vamos ficar de pé juntos para a gente ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 1 ao 6. Texto, inclusive, muito conhecido. Eu queria fazer uma meditação rápida aqui com vocês. Encontraram aí? Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6. Jesus falando: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, firme o seu pensamento em Deus. Pai, a gente veio aqui nessa noite com a expectativa de ouvir a Tua voz. Na expectativa de que o Senhor fale com a gente através da Sua palavra. Pai, o Senhor conhece a cada um de nós, a cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor conhece dúvidas, necessidades, tristezas, dificuldades. O Senhor conhece o que cada um de nós estamos vivendo. Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor fale com a gente. Deus, não deixa a gente sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou. E Deus, tem misericórdia da gente, não permita jamais que a gente saia daqui ouvindo o que a gente ouviu, mas que a gente seja só ouvinte e não praticante da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, capacita a gente a praticar aquilo que a gente ouve. Espírito Santo de Deus, dá-nos um coração humilde, receptivo. Deus, fala com o Teu povo apesar de mim. Fala com o Teu povo, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sentar. O que eu queria falar com vocês nessa noite, rapidamente nesses minutos que eu tenho aqui, eu queria falar com vocês
a partir desse texto. Eu leio esse texto da seguinte maneira. Eu leio esse texto olhando para Jesus e tentando ouvir dele, ou extrair dele alguns conselhos, para gente como a gente. O que a gente pode aprender daqui? O que a gente pode extrair daqui? O que eu tenho para mim é o seguinte: quando a gente se converte, quando a gente encontra Jesus, quando a gente é transformado, naturalmente, a gente quer transformar o mundo. A gente quer transformar as pessoas. A gente quer transformar tudo que está ao nosso redor. Porque a gente recebeu aquela verdade. A gente foi impactado pela verdade. Aquilo mudou a nossa vida de forma tão radical e especial, que a gente olha para o mundo e fala: tem esperança para o mundo. Esse mundo pode ser diferente. Esse mundo pode ser transformado. E a gente passa a ter um desejo incrível dentro da gente de mudar esse mundo. Aliás, quem que partilha desse desejo aqui? Levanta a mão comigo. A gente quer mudar o mundo. E eu queria, a partir da fala de Jesus, dar aqui pelo menos 3 conselhos para gente como eu e como você, gente que quer mudar o mundo. Que tipo de conselho Jesus nos dá hoje à noite para gente como nós? Gente que quer mudar o mundo, gente que quer transformar o mundo. Gente que vive nesse mundo e que quer transformá-lo. Eu penso, queridos, que a gente está nesse mundo, a gente é sal e luz desse mundo, que o desejo de transformá-lo é legítimo e é colocado pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Mas eu olho para a fala de Jesus aqui nesse trecho bíblico e eu vejo ele nos dando 3 conselhos para a gente que quer transformar o mundo ao nosso redor. O primeiro conselho que eu vejo Jesus dando para a gente aqui é: olha, vocês querem mesmo mudar o mundo? Jesus, a gente quer mudar o mundo. O que o senhor acha disso? Eu preciso dar alguns conselhos para vocês. O primeiro conselho que eu daria, que Jesus nos daria, é: se você quer de verdade mudar o mundo, você faz o seguinte: faz um círculo ao seu redor. Faz um círculo, sabe? Pega um giz, faz um círculo ao seu redor. E se você quer de verdade mudar o mundo, começa mudando a pessoa dentro do círculo. Se você quer mudar o mundo, comece mudando o mundo a partir de você. É o que Jesus está dizendo. Olha, escuta, não julgueis, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Para com esse negócio. Se você quer mudar o mundo, para com esse negócio de ficar olhando para os outros, achando que a culpa é sempre do outro, tentando entender, discernir, olhar, radiografar, enfim, o outro. Aliás, a gente vive num mundo, como disse o filósofo, né, o Jean-Paul Sartre, que é um mundo que pensa o seguinte: o inferno são os outros. O inferno é o outro. O mal está no outro. Quem precisa mudar é o outro. O problema do mundo todo é o outro. É o fulano, é o meu pai, é a minha mãe, é o pastor, é o líder, é a polícia, são os governantes. É o outro. Se você quer mudar o mundo, o primeiro passo é mudar você mesmo. Se você quer mudar o mundo, você tem que se lembrar que a mudança do mundo começa a partir de você. Lembra do Gandhi? Seja você no mundo a mudança que você quer ver no mundo. Começa com a gente. E começa com um novo olhar, com uma nova atitude. Gente, não tem coisa pior acometendo nesse momento a igreja evangélica do que um espírito de soberba, de julgamento com relação aos outros, ao diferente, ao que não pensa como eu. É uma soberba. Não, quem tem a razão sou eu. O outro não serve. O outro não presta. O outro não é. Pecador, miserável.
Ou então, muito entre nós aqui, isso aí não entendeu nada. É o outro, transferindo para o outro. Isso tem feito com que a igreja se diminua o impacto no mundo. Mas é isso. Essa forma de olhar para o mundo com julgamento, com soberba espiritual, essa forma de olhar para o mundo desse jeito, criticando o tempo todo, a grande ocupação é criticar o outro. Deixa eu ver qual o pecado que está na vida dele, deixa eu ver qual que é o erro que está na vida dele, deixa eu ver qual que é o comportamento dele. Esse negócio de o dedo na cara o tempo todo. Jesus está dizendo o seguinte: gente, vocês estão doidos? Se vocês querem mudar o mundo, tudo que vocês não têm que fazer é isso. A igreja de Jesus precisa ouvir o evangelho de Jesus. Precisa voltar a ouvir o evangelho de Jesus. Menos fanfarra e mais discernimento. Menos show, menos festa e mais sensatez. Porque o mundo está aí fora olhando para nós e nós vamos perdendo a nossa voz profética que fala: isso aí não adianta nem conversar. Esse aí é o que se acha mais que os outros. Esses daí são os únicos que se acham certos na face da terra. Que vai na contramão do que Jesus está dizendo. Tira os olhos dos outros, tira os olhos do outro. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Porque inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com a mesma medida com que vocês julgarem, vocês serão o quê? Julgados. Tem gente que não consegue ganhar a família. Tem gente que não consegue trazer a família porque tem dentro de casa uma postura de dedo em riste, de dono da verdade, de intolerante. Enfim. Você vai receber das pessoas o eco da forma com a qual você as trata. Presta atenção numa coisa: do jeito que você trata as pessoas, você é tratado. Eu tenho muita suspeita de gente que chega para mim e fala: olha, eu vou te falar uma coisa, o Carlos Alberto, eu vou te falar uma coisa, todo lugar que eu vou parece que estão me perseguindo. Todo lugar que eu vou, as pessoas estão sempre de olho em mim. Todo lugar que eu vou, eu tenho problemas com as pessoas. Eu já fico com a orelha em pé, porque eu falo... Porque, gente, é uma lei relacional, é uma lei dos relacionamentos. Você recebe das pessoas o eco de como você as trata. É desse jeito. Você tratou com julgamento, o que você recebe? Julgamento. Você trata com desamor, o que você recebe? Desamor. Você trata com desprezo, você é soberbo, arrogante, não adianta, é o que você recebe. Eu aprendi uma lição tão simples com meu pai, mas tão simples. O meu pai tem um jeitão muito especial, bom, vocês conhecem. Ele tem um jeitão muito especial dele. E o meu pai, ele tem uma coisa, assim, ele sempre olha de uma forma diferente para as pessoas mais simples. É incrível. E ele tem uma coisa assim, especialmente em restaurantes, com os garçons. Por exemplo, meu pai tem um olhar diferenciado para os garçons, para os porteiros, para os vigias, sabe, para pessoas que normalmente, a sensação que eu tenho é que normalmente são pessoas que passam quase que invisíveis no cotidiano da maioria das pessoas. Que a pessoa está lá comendo e esquece que está sendo servida por outra pessoa. A pessoa está entrando num prédio, está entrando numa empresa, está entrando em algum lugar e esquece da pessoa que está ali abrindo a porta para ela. Esquece do vigia, esquece do porteiro, esquece do assento, entra no elevador e esquece que ali tem uma pessoa, tem um ascensorista. Quer dizer, passa como se... né? E é incrível porque a gente vai... até hoje, há restaurantes que eu vou com meu pai, ou às vezes depois ele vai sozinho, depois eu vou sozinho. É incrível que os garçons do restaurante tratam a mim, a gente, quem está com ele, quando ele não está, inclusive, de uma maneira completamente diferente. Tem um carinho especial. Por que tem um carinho especial? Porque ele para, porque ele conversa,
porque ele olha, porque ele faz questão de chamar pelo nome, porque ele pergunta, ele está comendo lá, tal, daqui a pouco ele chama, escuta, mas você, conta um pouco aí da tua família, de onde você veio, que cidade, e vai, e vai. Gente, é impressionante como isso cativa as pessoas. O cara está lá, trabalhando às vezes 6, 8, 10 horas por dia, todo dia. Está servindo, está tentando fazer o melhor. Sempre tem um chato, essa comida está um lixo, tratando o cara mal, nem olha no rosto, põe aí de qualquer jeito. Esquece que ali tem uma pessoa, tem um ser humano único, pai de família, que tem dramas, que tem dores, que tem histórias. O simples fato de você parar e ouvir, o simples fato de você fazer um contato visual, traz o eco imediato para você. Traz para você de volta. Eu vou avançar mais rápido aqui, senão eu falo demais. Senão eu fico... Se eu estiver falando demais, vocês me avisam. Chega, deu. Mas eu fico pensando, sabe? Não fique tentando mudar as pessoas. Não fique tentando enquadrar as pessoas no seu padrão. Não faça isso. Não fica tentando encaixotar as pessoas do formato que vocês acham que ela deveria ser. Não fique demandando que a pessoa fale como você, goste das mesmas coisas que você, pense como você, olhe como você. Para com isso. Para com isso. Gente, tem uma lei de ação e reação. Quando você age desse jeito, tentando enquadrar, tentando impor, tentando fazer, então, se não é assim, não é. Você tem uma reação das pessoas do mesmo jeito. E aí a pessoa fica, eu não tenho amigos, eu não tenho relacionamentos, não consigo me dar bem com ninguém. Mas é claro, ninguém consegue caminhar, ter relacionamento, amizade com gente assim. Aliás, Jesus dá um conselho aqui, né? Ele fala, olha, ao invés de ficar olhando o cisco do olho do seu irmão, deixa de ser cara de pau. Não, cara de pau ficou por minha conta. E tira a trave do seu. Para de julgar. Para de julgar. Se você quer mudar o mundo, faça um círculo ao seu redor e comece mudando quem? A pessoa que está dentro. Se você é um discípulo de Jesus, que está seguindo os passos do Mestre e que tem um desejo imenso de mudar o mundo, faça um círculo ao seu redor e comece mudando a pessoa que está dentro. Você vai ver o impacto disso na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você vai ver. Você vai ver uma outra dinâmica de evangelho. Uma outra dinâmica. O segundo conselho que eu extrairia aqui de Jesus é o seguinte, a segunda lição que Jesus nos ensina. Compartilhe experiências de vida. Não espere resultado compartilhando conceitos que você não experimenta. Compartilhe experiências de vida. Não espere resultados de mudança, de transformação, compartilhando conceitos que você mesmo não experimenta. Isso é típico, nós estamos em casa, mas isso é típico de religioso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou estou exagerando? Típico. E se a gente não toma cuidado, a gente vai na mesma maré, na mesma barca. Do mesmo jeito. Você está vivendo alguma coisa especial de Deus na sua vida? E você quer ver isso que você está vivendo na vida dos outros? Não é com ladainha, não é com converseiro, não é com historinha, não é com decoreba de textos bíblicos que você vai ver essa realidade na vida do outro. Compartilhe experiências, não conceitos. Compartilhe vida, não ladainha. Quer um exemplo típico, clássico? As pessoas procuram a gente no grupo.
vai lá, te procura, irmão ou líder, enfim, procura, escuta, estou vivendo uma coisa assim, assim na minha vida, o que você acha? Aí vai lá. Agora não tem tanto, mas antigamente tinha um livrinho que falava, tinha um livretinho pequenininho, que era de aconselhamento. Então, se a pessoa estiver vivendo ansiedade, versículo A, B, C, D, da. Se a pessoa estiver com medo, recomende o versículo da. Tipo bula de remédio. A pessoa te procura, angustiada, vivendo uma situação dramática na vida dela, e aí você vai, fala, irmão, está lendo pouco a Bíblia, irmão. Eu recomendo essa semana uma dose de 3 versículos diários, médico de almas. Olha, vai funcionar. A pessoa olha para você, não faz sentido. Não faz sentido. Não tem eco no coração. Não vai. E aí fala, tá vendo? É um tolo mesmo. Tá vendo? Não ouve nada que a gente fala. Tá vendo? Não ouve o conselho que a gente está dizendo. Tá vendo? Não quer saber da palavra. Para, não é isso. Não é o conceito. É a vida. Como é que a gente age então? A gente age da seguinte maneira. Querido, você está vivendo um momento de crise conjugal. É isso que está vivendo? Vem cá. Vem cá. Você vai andar junto comigo para ver como é que Deus está trabalhando na minha vida e na vida da minha mulher. Eu vou dizer para você, quando eu vivi uma coisa como essa, aconteceu uma coisa muito especial. Deus agiu na nossa vida assim. E o que eu tenho que fazer? Bom, o que você tem que fazer, eu ainda não sei, porque essa é uma decisão sua. Mas eu posso dizer que Deus está trabalhando na minha vida assim. Entende a diferença ou eu tô muito doido? Entendeu? Gente, é simples. Evangelho de Jesus, discipulado, não é regrinha, conjunto de regrinha. É vida, é vem cá, vamos junto. Até porque, se a gente for honesto, a gente sabe muito bem que aquele está vivendo uma crise conjugal naquele momento, mas amanhã pode ser a gente. E aquele que hoje precisa da nossa ajuda, amanhã pode ser o nosso ajudador. Então vamos parar com esse negócio de não, peraí, porque eu aprendi, porque afinal de contas eu sou teu líder, então você ouça o que diz o Senhor através da boca do seu servo. Menos. Calma. Tá, irmão, vamos andar junto. Deus está fazendo uma obra na minha vida, eu queria compartilhar com você a obra que Ele tem feito. Você não fala de alguém distante. Você fala de alguém com quem você convive diariamente. Você não fala de um Deus que está lá, olha, que você desenha, está lá, não. Ao invés de você falar a respeito de Deus para aquela pessoa, você fala com Deus sobre aquela pessoa. E sabe o que funciona de verdade, na minha opinião? Honestidade. As pessoas sabem quando a gente está sendo honesto. As pessoas sabem quando a gente de verdade se interessa por elas. Ninguém é bobo. As pessoas sabem quando a gente está falando de algo que a gente está experimentando, porque aquilo transpira pelos poros. É natural da gente, aquilo vaza, extravasa. As pessoas sabem. Eu vou falar para vocês, queridos. Está cheio de personagem religioso na igreja. Está cheio de gente colocando máscara na frente do rosto e fingindo ser uma coisa que não é. Falando de coisas que não experimenta. E eu, com toda a humildade diante do Senhor, e aqui diante de vocês, quero dizer para vocês que eu tenho dobrado os meus joelhos e pedido ao Senhor. A minha oração tem sido: Deus, não permita jamais que eu seja um personagem. Eu só quero ser um discípulo de Jesus. Eu não quero ser personagem. Eu quero seguir os passos do Mestre.
Eu não quero ficar me exibindo, sabe, me mostrando, querendo mostrar uma coisa que eu não sou. Eu só quero seguir os passos do Mestre. E quando a gente age assim, sabe o que acontece? As pessoas são tocadas. Porque elas começam a ver Deus agindo na vida da gente, elas ficam encorajadas. Elas falam, é possível, eu estou vendo Deus agir ali. É possível, eu estou vendo o jeito que Ele trata a esposa, eu estou vendo o jeito que ela trata o marido, eu estou vendo o jeito que eles educam os filhos, eu estou vendo o jeito que eles se amam, eu estou vendo. É possível. Isso encoraja, isso inspira as pessoas. A vida fala muito mais alto do que qualquer sermão. Que Deus nos ajude a sermos gente cujas vidas são nossos sermões. Toda vez que eu lembro disso porque eu me lembro o dia que o meu avô faleceu. E eu me lembro de uma fala do pastor Osmar, que me tocou muito naquele dia. O meu avô, para quem não conhecia, o meu avô era um cara... Ele era uma figura, porque ele é todo durão por fora, assim, cara de bravão, mas era uma manteiga, gente. Aquilo lá. Você levava do jeito... Negão, deixa comigo, negão. É uma figura especial, um cara, enfim, um cara incrível. E meu avô era aquele cara, ele era um pastor, que ele não era um pastor de púlpito, mas ele era um cara, no dia da morte dele é que eu tive a dimensão do que o meu avô havia plantado para o reino. Impressionante. A quantidade de pessoas que me encontraram e falaram assim, olha, eu vim aqui, nem estava mais na comunidade, eu vim aqui a hora que eu soube da morte do seu avô, porque o seu avô, no dia em que a minha mãe morreu, e eu estava sozinha, que ninguém ficava comigo, o seu avô foi a única pessoa nesse mundo que passou a madrugada todinha comigo. Me ajudou a ver os papéis, a liberação do corpo, e ajudou inclusive a fazer o enterro da minha mãe. Isso, um monte. Histórias e histórias e histórias dele. Mas o incrível, aquilo que eu estava falando para vocês, que o pastor Osmar falou naquele dia do enterro do meu avô. Ele falou assim, eu nunca ouvi um sermão do pastor Brandolis. Mas o pastor Brandolis foi aquele tipo de pastor que o sermão era a vida. Era a vida. E é verdade. E é verdade. É a vida que impacta. É a vida que toca. E a vida toca quando a gente tem coragem de tirar as máscaras. De ser quem a gente é, do jeito que a gente é. É a vida que brilha. É a vida que contagia. É a vida de Jesus na gente. Quer mudar o mundo? Compartilhe experiências de vida. Não espere mudança compartilhando conceitos, ideias, textinhos. Você não experimenta. No Evangelho de Jesus, gente, a gente muda as pessoas compartilhando o que acontece com a gente. Até porque não tem coisa mais fácil do que abrir a Bíblia e começar a ditar a regra, né? Ditar a regra. Faz isso. Difícil é compartilhar a vida como irmãos. Difícil é conviver. Jesus está dizendo, olha, você está olhando o cisco do olho do outro e sequer retira a trave do seu? Para. Deixa de olhar o cisco da vida do outro. Você quer que ele tire o cisco? Você quer ajudá-lo a tirar o cisco? Sabe o que você faz? Mostra como é que você tirou a trave do seu. E você vai ver que ele tira o cisco do dele. É isso que Jesus está dizendo. Para de olhar para o outro. Para de querer tirar o cisco do olho do outro, quando tem uma trave imensa no teu. Mas está me incomodando aquele cisco, ótimo. Então faz o seguinte, você quer que ele tire? Eu quero ajudar. Eu quero ajudá-lo a tirar o cisco, ótimo. Fácil. Mostra para ele como é que você tira a trave do seu. Para encerrar com vocês, Jesus termina esse texto dizendo o seguinte:
Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando contra vocês, os despedaçarão. Jesus está dizendo, olha, não atirem pérolas aos porcos. Não atirem pérolas aos porcos. Jesus não está chamando ninguém de porco, não. Não está chamando as pessoas de porcos. Nem está falando de time de futebol também, não. Não precisa. Tem outros, já sei, então isso aí é coisa de time de futebol. Não é nada disso. Jesus não está dizendo isso. Jesus está falando sobre sabedoria. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, fale na hora certa, do jeito certo. Particularize. Entenda que uma pessoa é diferente da outra. Gente, vocês veem isso todo dia. Vira e mexe, a gente vê o quê? O cara vai falar uma coisa que é certa. A pessoa vai dizer, o líder vai falar um negócio que é certo, que precisa ser dito. Só que ele fala do jeito errado, na hora errada, para a pessoa errada. Resultado, ganhou a pessoa, perdeu. E aí, tá vendo? Deus está podando, Deus está limpando mesmo, graças a Deus. Falta de autocrítica da gente. A gente ri, eu também, aliás, é um ótimo remédio a gente rir da gente mesmo. A gente olha no espelho e fala, quanta bobeira que eu faço todo dia. Bobagem, a gente erra, ria. E tem gente que se martiriza, né? Chicoteia, minha culpa, minha máxima culpa, para. Mas assim, é fato, gente. É verdade. Falar as coisas de forma equivocada, no jeito errado, na hora errada. Não dê a sua pérola para alguém que não tem condição de recebê-la como pérola. Para alguém que não discerne como pérola. Quer aconselhar, quer dar um conselho, espere ser chamado, espere ser convidado. Quando alguém te convida, vem cá, escuta, me ajuda, bom, aí você vai. Tem gente que não espera ser convidado, entra na casa e fala, isso aqui está errado, como eu já vi. Irmãos sinceros, amorosos. O cara entra na casa do outro lá no G100, isso aqui está fora de lugar, sua família não sei o quê, você não sei o que mais, essa comida não serve, esse carro. Aí o cara olha e fala, peraí, mano, não te perguntei. E o irmão sincero, está falando aquilo para o bem do outro, mas na verdade está fazendo. É isso, jogando pérola o quê? Aos porcos. Ou um outro significado de jogar pérolas aos porcos é o quê? Quando você abre o seu coração com gente que não está preparada para receber segredos do seu coração. Presta atenção, cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado com quem você abre a sua intimidade, não é assim. Conheceu a pessoa que agora sai falando tudo. Coração a gente compartilha com os líderes mais velhos, com os líderes maduros. A gente busca o conselho, a gente vai lá e escuta, está aqui. Agora, esse negócio da pessoa sair abrindo o coração com todo mundo, isso é dar pérola aos porcos. E aí fica magoada, tá vendo? Eu falei para fulano, era segredo, agora está todo mundo sabendo. Jogou pérolas aos porcos. É o que Jesus está dizendo. Você quer mudar o mundo? Você quer mudar as pessoas? Ei, presta atenção. Antes de falar, ou para falar, espere que as pessoas estejam prontas para ouvir você. Cuidado para quem você fala. Cuidado como você fala. Cuidado do jeito que você fala. Cuidado. Não entregue suas pérolas preciosas a quem não está preparado para receber sua pérola preciosa. Não saia abrindo sua vida de qualquer jeito, porque tem gente que não está pronta para ouvir a sua vida, e que sequer tem condições de te ajudar. Então ele está dizendo que não é para eu abrir nada para falar, não estou dizendo isso. Estou dizendo, escolha com discernimento. Está vivendo uma crise profunda, pesada? Procure seus líderes, procure seu pastor, chama lá, escuta, é pérola. Dê pérola para quem está habilitado a recebê-la como pérola.
Tem uma história, aqui já quase encerrando, tem uma história interessante falando desse negócio de não sair falando de qualquer jeito, tomar cuidado com o que fala, do jeito que fala, que é uma fábula. É uma fábula, uma história, enfim, uma fábula que conta que o leão estava com mau hálito. E o leão estava com mau hálito, assim, insuportável. Sabe daqueles que você já sentiu na vida? Tem os leões que a gente encontra de vez em quando, meu Deus. Mas o leão estava com um hálito insuportável, um mau hálito terrível. Aí o leão foi até a vaca, perguntou para a vaca, escuta, eu vim aqui para te perguntar, eu quero saber se eu estou com mau hálito. A vaca olhou e tal, deixa eu ver, leão. E aí o leão, e a vaca falou, leão, caramba, tu tá com um bafo de jaguatirica. O leão falou, o quê? O quê? Sua vaca desrespeitosa, como você ousa falar assim com o rei da selva? Foi lá e devorou a vaca. Aí ele estava indignado, procurou o burro. Procurou o burro. Burro. E o burro já sabia que tinha rolado. Chamou o burro. O burro não era tão burro, é o burro do Shrek, aquele burro ligeiro. Ligeiro. Chegou no burro e falou, burro, eu quero saber se eu estou com mau hálito. Aí o burro, ai meu Deus. Mas o burro era aquele cara assim, não, eu tenho que falar tudo do jeito que na hora perguntou, tem que falar, não tem problema. Pode dizer aí, leão, deixa eu ver. Aí o leão, o burro deu aquela cheirada e tal, lembrou da história da vaca, falou o quê? Leão, tu tem um hálito de rosas. Por onde que você andou? Que tipo de erva que você comeu para estar com esse perfume na boca? O leão ficou indignado. O leão foi lá, seu burro mentiroso, sem vergonha. Como é que você ousa mentir na minha cara desse jeito? Foi lá e devorou. Devorou o burro. Bom, tinha a raposa. O leão está andando, desenchavido e encontra a raposa. Chega na raposa. Ô raposa, eu vim aqui te perguntar, porque eu já falei com tanto de gente aí, a raposa já sabia, falou com a vaca, falou com o burro, o pau vai comer, né? Aí a raposa, pode falar, leão, não, quero saber, você vai tirar aqui a minha dúvida, eu quero saber se eu estou com mau hálito. E rugiu perto da raposa. A raposa chegou perto, deu uma cheiradinha, se segurou firme. Quero saber de você, tô ou não tô? Falou, leão, sabe que eu estou com uma gripe nesses dias, eu não estou sentindo cheiro de nada. Sentindo cheiro de nada. Gente, cuidado com o que você fala, do jeito que fala, a hora que fala. Não deem pérolas aos porcos, nem aos leões. Texto de Provérbios, capítulo 9, versículo 7. Não precisa nem abrir, eu só vou ler para vocês. Não repreenda o tolo, pois ele o odiará. Instrua o sábio, e ele o amará e se tornará ainda mais sábio. Se tornará ainda mais sábio. Aqui eu fecho com vocês. Falei pra caramba. Como é que a gente conclui? Como é que a gente conclui? Quando você, três coisas que a gente concluiu de tudo que a gente falou. Quando você muda dentro do círculo, você recebe os ecos do lado de fora. Você mudou automaticamente. Quem está próximo de você, muda. Segunda coisa. Quando você vira os ciscos no olho do outro, ajude-o a retirar. Mas não é com discurso. É mostrando para ele a experiência de como Deus te ajudou a retirar os seus.
E por último, quando você perceber alguém com ciscos ou com mau hálito, fica de olho. Espere para falar quando o outro estiver pronto para te ouvir. E posso dizer para você, isso às vezes demora anos. Mas funciona. Mas funciona. Antes de mudar, mude você. Compartilhe a sua experiência, não um conjunto de regras. Experimenta a transformação. E na hora certa, do jeito certo, compartilhe com as pessoas. Amém? Amém? Vamos ficar de pé juntos.